Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. Turistas australianos, canadenses, norte-americanos e japoneses foram dispensados da necessidade de apresentar o visto em viagens de turismo ao Brasil, agora no período das recém-encerradas Olimpíadas e agora das futuras Paralimpíadas. Segundo o Ministério do Turismo, a dispensa foi usada por 74% dos turistas desses países beneficiados. Com esse grande fluxo, aumentam também os mecanismos para manter a segurança pública. O que acontece, por exemplo, quando algum estrangeiro é considerado como ameaça ao país? Quais são os mecanismos para tratar esses casos? Para discutir o assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça, Janice Helena Ferreri, mestre e doutor em Direito Constitucional, e Gustavo Marrone Sampaio, secretário nacional de Justiça e Cidadania do Ministério da Justiça. Antes, vamos ao caso de dois pugilistas acusados, considerados suspeitos do estupro de camareiras na Vila dos Atletas durante as Olimpíadas do Rio. Jonas Júnior, de 22 anos, foi preso por suspeita de estuprar uma camareira durante os Jogos Olímpicos. O caso envolvendo o boxeador da Namíbia, que foi porta-bandeira de seu país na cerimônia de abertura da Olimpíada, aconteceu menos de uma semana após o também pugilista marroquino, Hassan Sadah, ter sido preso suspeito do mesmo crime na Vila Olímpica. Bom, apenas um caso que pode acontecer, na verdade, nas interações humanas, quanto mais, inclusive, envolvendo pessoas de nacionalidades tão diferentes, às vezes até de culturas diferentes. Mas o que importa especificamente é com relação à situação de um estrangeiro que está no Brasil, ele está sujeito somente à legislação brasileira ou existe alguma correlação com a legislação internacional e a do próprio país daquela pessoa? Bem, efetivamente, ele estará sujeito a toda a legislação brasileira e vai responder pelos seus atos de acordo com as nossas leis. Mas ele também poderá, se for crime no país dele, também poderá ter que responder por essa situação lá no país, dependendo muito do envolvimento entre os dois países, tratados internacionais ou coisas do tipo. Seria, por exemplo, o caso de considerarmos aquelas situações, por exemplo, da extradição e a necessidade até de haver um acordo entre aqueles países para que essa extradição possa ocorrer? Sim, perfeito. A extradição é exatamente esse tipo de instituto em que um país solicita ao outro, não é, que esse estrangeiro seja removido, se ele tenha cometido crime lá no seu país, mas lembrando sempre que tem que ser crime nos dois países. No caso de estrangeiro que comete crime aqui no Brasil, ele responde de acordo com as leis brasileiras, e você tem dois outros mecanismos para que não é a extradição, que é um acordo mais complexo, um acordo de cooperação jurídica internacional, que é a deportação e a expulsão. A deportação é quando ele se encontra em situação irregular, ele tem um visto vencido ou sem visto, aí você deporta, tem um processo para que isso seja feito, e a expulsão é quando ele comete um crime, quando realmente ele é uma ameaça à sociedade brasileira, representa algum tipo de perigo, ele responde a crime aqui no Brasil, vai cumprir a pena no Brasil, após o cumprimento da pena ele é expulso para o país de origem. Então são as duas formas que o Estado brasileiro tem para se proteger de eventuais estrangeiros que cometem o crime. A extradição é um pouco mais complexa porque ela envolve um crime cometido no estrangeiro, de um cidadão daquele país, e aí o pedido de extradição feito ao país do Brasil, no caso. E de brasileiros que cometeram crime aqui, estão em outro país, e o Brasil pede a extradição dele para cá. Então são situações mais complexas do que um simples cometimento de crime de estrangeiros aqui no Brasil, que você tem dois institutos mais céleres, que é a deportação e a própria expulsão. Em situações, por exemplo, aliás, um caso recente que está sendo analisado, de uma pessoa que ela é nascida no Brasil, mas ela viaja para outro país e lá ela adquire a nacionalidade daquele país, se naturaliza naquele país, por exemplo, nos Estados Unidos, e ela comete um crime lá e volta para o Brasil. O que é que pode acontecer num caso como esse? Este é um caso em tese, mas que você tem alguma similaridade com casos concretos aqui. Sem entrar no mérito do caso, você tem a possibilidade de ter dupla cidadania. Hoje, desde a Constituição de 88, você tem essa possibilidade. Obviamente, quando e a regra constitucional é essa, quando se naturaliza em outro país de forma voluntária, você pode perder a sua nacionalidade brasileira. Existem os casos de exceção. Se ela cometeu o crime lá,
perdeu a nacionalidade brasileira pela naturalização no próprio Estados Unidos, no caso, e vem para cá, se não for uma dessas hipóteses de exceção, ela pode sim ser extraditada aos Estados Unidos. Deixa de ser o caso de restrição à extradição por ser brasileiro nato. Pode acontecer, mas tem que ser analisado caso a caso, porque não é o simples fato de naturalização nos Estados Unidos ou em qualquer outro país que acarreta a perda automática da nacionalidade brasileira. Voltando especificamente ao caso dos pugilistas, nessa situação que aconteceu durante o período da Olimpíada, qual é a expectativa? O que pode acontecer, expectativa não podemos falar, mas o que está previsto em termos de processo nesse caso específico e quais as respostas e a garantia do direito de defesa que eles têm? Na verdade, eles estão respondendo a um processo penal, não é? Houve já a fase inicial, está sendo complementada a investigatória, a primeira fase, e posteriormente o Ministério Público pode ou não denunciá-los efetivamente, mas o que é que o poder brasileiro já fez, né? O poder de segurança pública brasileiro fez o seguinte, né? Tomou os passaportes, né? Não deixou, já fez a prisão sumária quando houve a denúncia, a acusação do crime, né? Eles estão sendo, logicamente, processados, ainda não foram condenados. Mas, passada essa fase, tudo pode acontecer, eles podem ser efetivamente condenados e aí ter que cumprir a pena no nosso país. Uma acusação ela pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer país e temos até o princípio da presunção de inocência. Então, nesse sentido, eu pergunto se podemos falar a respeito do que um estrangeiro pode fazer caso ele esteja no Brasil e eventualmente surja uma acusação. Como ele deve proceder no sentido de garantir, inclusive para si mesmo, esse amplo direito de defesa. A contratação de um advogado, qual a orientação que é dada para um estrangeiro que esteja no país? Sim, ele vai ter todo o direito, né, no caso dele não ter um advogado, que dificilmente terá por não ser do país, será-lhe dado um advogado que nós chamamos advogado dativo, o próprio Estado, porque ninguém pode ir a processo sem a correspondente defesa, isso é constitucional, né? O direito amplo da defesa e do contraditório. Então, ele é um estrangeiro, vai ser processado porque desrespeitou a lei. Ele não pode alegar em seu favor ignorância à lei, não é? Mas ele vai ter a proteção mesmo através, como vai haver um processo penal, né, vai haver um inquérito e, enfim, audiência, comprovação do que ocorreu, ele vai ter todo o amparo através de um defensor legal que lhe será fornecido. É a única forma que ele tem de se defender. Acho que além do defensor, acho que a Constituição brasileira determina que todos têm o direito à defesa, seja ela quando na condição o Estado fornecerá, mas no caso estrangeiro é importante lembrar que ele também pode recorrer às embaixadas, às instituições diplomáticas do país aqui, que também poderá dar um auxílio nesta questão de defesa, de contenção de advogado, de um auxílio técnico para que ele possa se sentir mais seguro aqui no país. Então, além do advogado, pode-se procurar a diplomacia do país ao qual ele pertence. Um caso que, novamente, aliás, no caso, eu diria até que felizmente vamos falar em tese, porque não aconteceu nada. No caso das acusações referentes à grande paranoia do mundo moderno, pelo menos dos dias atuais, o terrorismo. Havia muita expectativa durante esse período das Olimpíadas com relação a esse tipo de acusação. Não aconteceu, felizmente. Qual a previsão, em tese, de acusações que eventualmente tivessem acontecido relacionadas à questão do crime de terrorismo? Que tem até uma dificuldade, perdoe por interrompê-lo, até um debate a respeito pela própria questão da tipificação sobre o que é o não terrorismo, o que cria também uma dificuldade, inclusive, nessa aplicação. O terrorismo, a lei é de 2016, a lei que estipula e tipifica o crime de terrorismo, e o terrorismo tem uma peculiaridade, ele é o único crime que é apenado pelo simples planejamento, não pela tentativa ou pelo resultado, que difere de um pouco nosso ordenamento. Então, é muito severa a lei de terrorismo. Graças a Deus não aconteceu nenhum tipo de problema, porque a gente teve um antes, até pelo caso do planejamento, um acontecimento anterior. Mas se tivesse ocorrido, as penas são as mais rigorosas, que inclusive com acordos internacionais que tratam sobre o tema terrorismo, com comunicações ao Conselho de Segurança da ONU, você tem uma série de processos a serem seguidos em casos de atentado terrorista ou de tentativa de prática de atos terroristas. Então, no Brasil, há tipificação hoje, desde
se eu não me engano, em fevereiro ou março de 2016, com a publicação da lei. Então você já tem como hoje apurar esse eventual delito e, ressaltando, é o único crime no Brasil que é apenado pelo simples planejamento. Então isso é uma coisa que veio a satisfazer as autoridades internacionais. Eu queria complementar, né, a informação no sentido de que realmente eu entendo que o Brasil está bastante atento a essa questão do terrorismo. Veja, essa lei, como ele disse, é a única que modifica a forma de punição, só a tentativa, ou seja, é uma coisa bem de vanguarda, porque o Código Penal não admite esse tipo de criminalização. Tem que haver um fato definido já, né, com a pena correspondente. Aqui não. Preparativo, tentativa, que isso se assemelha muito aos países desenvolvidos em termos de como se defender desse terrorismo. Eu queria dar um exemplo de um caso ocorrido no Brasil, bem recente, porque a deportação ocorreu agora, desse professor ocorreu agora em julho de 2016, ele voltou para a França. É um caso de um professor, é um físico francês, o nome dele é Adèle Richaud. Ele foi condenado na França por terrorismo. Porque a França, ele foi condenado e preso e cumpriu pena, de 2009 acho que a 2011, ficou 2 ou 3 anos preso. Em 2000, porque a França descobriu que ele tinha realmente contactado sites islâmicos e conversado com alguém da Al-Qaeda e dito que ele estaria lá para ajudar no que fosse possível. Muito bem, em 2013 ele vem para o Brasil com visto de trabalho. Portanto, legalmente, ele chegou ao Brasil para trabalhar como professor físico pesquisador na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E quando ele veio ao Brasil, a Polícia Federal Brasileira ficou muito atenta ao comportamento dele, foi investigando, logicamente, isso não era público até então. Em outubro do ano passado, eles fizeram uma busca no apartamento dele, lá no Rio de Janeiro, não encontraram nada, mas a polícia francesa tinha dado todas as informações porque ele foi preso. O visto dele venceu efetivamente agora no mês de, acho que maio ou junho de 2016. Quando ele pediu a renovação, apesar de toda a recomendação da Universidade Federal, que ele era um grande pesquisador, né, o Ministério não renovou o visto de trabalho dele, ou seja, como o visto venceu, uma das causas da deportação é deportar a pessoa, o estrangeiro que tem o visto vencido. E ele foi deportado assim sumariamente, e houve até uma revolta da universidade, a reitora procurou tentar justificar, mas eu vejo isso como algo muito positivo do governo brasileiro, que está cuidando efetivamente, não que ele tenha feito nada, ele não cometeu o crime aqui, mas o fato grave e ele cumpriu a pena lá, também esse detalhe, e ele veio legalmente para trabalhar, mas ele retornou porque simplesmente eles acharam que ele não deveria continuar, porque não iam renovar o visto e ponto, claro. É uma possibilidade legal, mas eu acho que foi algo que realmente demonstrou essa atenção do Brasil com o terrorismo. Esse processo, até porque foi no Ministério da Justiça, o ato é do Ministro da Justiça, que autoriza a deportação. No caso específico, ele era um físico nuclear, então tinha toda uma preocupação com condenação na França por associação ao terrorismo. Ele era monitorado pela França, monitorado pelo Brasil, tinha o visto aqui, a hora que foi concedido o visto, se encerrou o prazo do visto, se iniciou a deportação. É um procedimento previsto em lei, de acordo com as leis brasileiras, deportação sumária, né? E aí se achou por bem, para bem da segurança brasileira, se deportar o físico francês. Inclusive ele se encontra em prisão domiciliar na França. A própria autoridade francesa não quis deixá-lo solto ou completamente livre na França, porque ele realmente tem um risco, por ser físico nuclear, de ter associação com o terrorismo. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho Direitos Sem Fronteiras volta para continuarmos a falar do nosso tema da semana. Daqui a pouquinho aqui na TV Justiça. Estamos de volta com o Direitos Sem Fronteiras. Hoje o assunto é a retirada compulsória de um estrangeiro do território brasileiro. Deportação, extradição ou expulsão. Tema que, aliás, ficou bem esclarecido no primeiro bloco com a resposta dos nossos entrevistados. E quando o estrangeiro viola alguma lei brasileira, vamos verificar agora na reportagem como é que o país age.
Imagens das câmeras de segurança de um posto de gasolina no Rio de Janeiro mostram o tumulto entre 4 nadadores americanos e seguranças do estabelecimento. Com base nessas imagens e depoimentos, a polícia excluiu a versão de assalto dada pelos atletas. No caso, se trata também de ato chamado menor potencial ofensivo, o que, de certa maneira, também facilita o trâmite desse processo, apesar da grande repercussão que foi causada. Sim, na verdade, é um crime que não restringe a liberdade, né? Se efetivamente condenado, ele tem que cumprir a pena da maneira correta, porque crime, falsa denunciação de crime, foi o que eles fizeram e isso tem que ser punido. E eu acredito muito que foi muito eficaz vamos dizer, a transformação, né, da falsa versão que eles deram para a verdadeira versão. Foi muito eficaz a forma como o poder brasileiro agiu aí, revelando e tratando de punir isso rapidamente. Os outros 2 que aqui ficaram já foram transacionados, porque é crime de menor potencial ofensivo, então é tratado no juizado especial criminal. E assim sendo, é possível aplicar-se uma multa ou serviços alternativos, ou pena alternativa de serviço à comunidade. Eles optaram por aplicar a multa, eles concordaram em pagar a multa, já pagaram e já retornaram ao país. Então, em relação a esses 2, foi resolvido. Gunnar Bentz e Jack Conger foram liberados. O terceiro nadador, James Fagan, não será intimado, mas Ryan Locke deverá retornar ao país para prestar depoimento. Há uma certa imagem coletiva no sentido de que, particularmente um estrangeiro, cidadão de primeiro mundo que eventualmente cometa tanto uma infração de menor potencial ofensivo como nesse caso, repito, apesar da grande repercussão que gerou, mas também em crimes mais sérios, que se ele consegue sair e escapar da polícia brasileira, da justiça brasileira e volta para o país de origem, isso para muita gente é um entendimento de que haveria um sentimento de impunidade. Pela própria resposta da doutora, verificamos que não é bem assim. Não é. O relacionamento Brasil e Estados Unidos hoje, em matéria penal, existe um acordo de cooperação jurídica internacional sobre essa matéria muito bom. Então, tem mecanismos hoje, mesmo um cidadão americano que cometa um crime aqui e esteja em território americano, pode-se conseguir que ele cumpra a pena lá, seja processado lá, punido aqui, e processado lá para fins de execução da pena, e lá cumpre a pena. Acho que com relação a qualquer tipo de desgaste diplomático, não há risco, até porque o próprio governo americano pediu desculpas pelo ato do atleta dele. Ele também não é responsável por todos os atletas, mas pediu desculpa. Acho que diplomaticamente isso foi bem resolvido, e penalmente os 2 resolvidos aqui, e provavelmente através de uma cooperação internacional vai ser resolvido o daquele que já tinha ido aos Estados Unidos antes da elucidação dos fatos. Vamos aproveitar e ver uma outra situação, aqui discutindo mais especificamente o Instituto da Extradição, uma das formas de retirada compulsória. Vamos relembrar o caso do italiano Cesare Battisti. Battisti foi condenado na Itália à prisão perpétua por envolvimento em 4 homicídios cometidos nos anos 70. Em 2004, fugiu para o Brasil. O Supremo Tribunal Federal concordou com o pedido de extradição, mas destacou que a decisão da entrega do estrangeiro seria do presidente da República, o que acabou não acontecendo. Esse caso foi bastante emblemático. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Gustavo, por conta justamente desse ponto específico que foi objeto de debate pelos ministros aqui do Supremo Tribunal Federal, estabelecido a partir daí a responsabilidade do Poder Executivo. Passou-se a ficar claro que o julgamento da extradição acontece aqui no Supremo Tribunal Federal, no Poder Judiciário, vem-se do Poder Executivo pelo próprio Ministério da Justiça, trâmite no Ministério das Relações Exteriores, mas a decisão final, ela cabe ao Poder Executivo. Quando todo o processo de extradição, ele se inicia na própria Ministério da Justiça, é ouvido o Ministério das Relações Exteriores, e a decisão da legalidade do ato de extradição é do Supremo. Ele define se o ato é legal e quais as condições que devem ser impostas ao país que está pleiteando a extradição. E aí vem o Executivo, no caso hoje é o Ministério da Justiça, para decidir de forma
discricionária se vai ou não extraditar. Caso o Supremo entenda que não é caso de extradição, aí sim é vinculado. No caso de permitir a extradição, o Supremo permitir a extradição, aí há discricionalidade pelo Ministério da Justiça de extraditar ou não. Gerou uma grande polêmica isso no caso César Battisti, como foi colocado aqui, se seria um ato vinculado ou não, se decidiu que não era, pareceres jurídicos a respeito que não é um ato vinculado. Então hoje é a situação que nós temos, o Supremo autorizou uma extradição, colocou as regras, mas o Executivo, no seu poder discricionário, entendeu que não era caso de extradição. Na época se falava inclusive na figura do presidente da República, mas nós temos hoje em dia uma delegação. De que maneira isso funciona? Através de um decreto presidencial, a competência é delegada ao ministro da Justiça, que hoje sim é quem exerce esse poder de extraditar ou não as pessoas que são alvo de requerimentos estrangeiros. Nós gostamos de abordar esse tema aqui exatamente por conta dos processos de extradição que acompanhamos aqui no Supremo Tribunal Federal. Há um ponto bastante importante no processo de extradição, que é o fato de que, por exemplo, se uma pessoa ela tiver sido condenada a, por exemplo, uma pena superior a 30 anos, ou mesmo a pena de morte, então isso é um objeto de deliberação do Poder Judiciário aqui, caso haja esse tipo de pena aplicada no país de origem do extraditando. Sim. Tem que haver a comutação da pena, porque o Brasil não extraditaria uma pessoa se a pena que ela terá que cumprir nesse país seja maior ou mais forte, mais pesada do que a nossa. Por exemplo, no caso de um homicídio. Homicídio aqui, a pena máxima 30 anos. Na verdade, se, por exemplo, os Estados Unidos, extraditar um americano, lá no estado em que ele vai cumprir a pena é prisão perpétua. Então, teria que haver essa comutação de que lá a pena, então, seria reduzida para 30 anos no máximo. Por que isso? Porque existe a prevalência dos direitos humanos, que, evidentemente, não está só na Constituição brasileira, mas no direito internacional, Então isso não pode ser feito de outra maneira. Então a regra a pena tem que ser a máxima pena aplicada no Brasil. Por exemplo, pena de morte já não seria possível, porque no Brasil não tem pena de morte. Eu acho que só esclarecendo um pouco, o único impedimento de extradição legal no Estatuto do Estrangeiro é pena de morte. Então legalmente a lei só proíbe a extradição para países onde existe pena de morte. Para que isso ocorra, ele tem que fazer um compromisso de que não vai ser aplicada a pena de morte. Por construção jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, se estendeu esta questão à prisão perpétua. Então, o Supremo entende que para países que existem prisão perpétua, ele tem que fazer a declaração, o compromisso de que não vai ser aplicada a prisão perpétua. Recentemente, houve uma nova limitação. Num caso específico, não sei se a posição do Supremo que se vai manter, que para a extradição o Estado tem que prometer que ele não vai cumprir mais do que 30 anos, que é o limite nosso hoje no Código de Processo Penal de execução da pena, no máximo 30 anos. Ele pode até ser condenado a 100 anos, mas ele só pode cumprir 30 anos. Então, essa é uma decisão recente, é deste ano, no Supremo Tribunal Federal, não era assim antes. Então, pode ser que venha a se tornar uma posição definitiva, pode ser que seja alterado em julgamentos futuros, mas hoje o quadro que nós temos hoje sobre extradição é este. Bom, eu teria mais perguntas a fazer, mas nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu queria agradecer muito a participação de ambos aqui para falarmos a respeito desse tema. E aqui no programa de hoje nós conversamos sobre estrangeiros no Brasil e essas situações de casos de expulsão, deportação e extradição. Estiveram conosco Janice Helena Ferreri, mestre e doutora em Direito Constitucional, e Gustavo Marrone, secretário nacional de Justiça e Cidadania do Ministério da Justiça. Agradeço muito a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. E se você quiser assistir a esta e outras entrevistas, acesse o portal tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail também para direitosemfronteiras@stf.jus.br e sugira um tema. Até o nosso próximo encontro. Tchau!